Despertar da Noiva, parte 3. O Mobile Divino. Meu nome é Hildegard Schneider, tenho 5 filhos, sou fundadora de World Wide Wings, editora e autora de 7 livros. E aí vem o 3º episódio da minha série Despertar da Noiva. Yeshua quer que conheçamos a diversidade de sua personalidade. Você se lembra que eu falei da noiva e do noivo no último episódio? Nosso noivo está voltando e é muito importante que nos preparemos para ele. Em Apocalipse 19 diz: a noiva se preparou. Nós engravidamos sabendo que o noivo está voltando. E como se comporta uma mulher grávida? Ela só pensa no bebê que está chegando. Ela vê e sente como sua barriga fica maior, compra roupas de bebê, pinta o quarto, compra móveis para o quarto da criança, vai para o curso de gestantes. E quando a primeira contração anuncia o nascimento, ela sabe que precisa passar por isso agora. Nós estamos experimentando a primeira contração global de uma certa forma e sabemos que temos que passar por ela. É muito importante saber quem é o noivo e o que ele ama. E hoje eu vou contar quando ele diz que alguém o ama. Muitos de vocês que ouvem essa série são salvos e conhecem Yeshua como seu Salvador. Seu nome hebraico Yeshua vem de Yah, Deus, e Shua, salvar. Em Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome sob o céu é dado às pessoas nas quais temos que ser salvos. Isso significa que só podemos ser salvos em nome de Yeshua. Você se lembra que eu prometi apresentar nesse episódio um outro adjetivo de Yeshua? Há um versículo no Novo Testamento, na Aliança Renovada, que fala desse Salvador, mas ao mesmo tempo mostra outros 2 adjetivos desse Salvador. Qual outro adjetivo existe daquele que pode salvar? Alguns de vocês sabem? Quem pode salvar também é legislador. Legislador? Será que Yeshua é o legislador? Tiago diz isso, e o livro de Tiago pode ser encontrado na Aliança Renovada, no Novo Testamento. Nos capítulos 4,12 diz: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Apenas um? E quem é esse um? Yeshua. Mas a lei não foi abolida? Nós não estamos, como muitos ensinam, mais embaixo da lei? Então por que precisamos de Yeshua como legislador? Tem algo errado. Primeiro de tudo, não existe uma única pessoa no mundo que não viva de acordo com alguma lei. Todo cidadão deve cumprir as leis de sua nação. Se você é um empregador ou empregado, existem acordos entre as duas partes. Não há lugar sem lei, mas sim uma questão sobre quais leis uma pessoa vive. Quando somos salvos por Yeshua, nos tornamos cidadãos do seu reino. E é claro que existem leis em seu reino, ou seja, suas leis que vêm dele, o legislador. De acordo com Romanos 3,20, a lei de Yeshua reconhece que somos todos pecadores. Reconhecemos pela lei que precisamos de um salvador do pecado. Mas por que não podemos fornecer a justiça exigida pela lei? Romanos 8,4. Porque todos pecamos, precisamos de nova justiça. Essa justiça nos é dada pela fé em Yeshua, que foi feito pecado por nós e que na cruz suportou o castigo por nossas transgressões. Romanos 3, 21, 24. Então, se abolimos a lei, abolimos o pecado e a necessidade de precisar de um Salvador. A lei de Yahvé, no entanto, nos conscientiza de que somos pecadores e nos leva diretamente aos braços do nosso Redentor. Mas, como muitos dizem, precisamos apenas guardar o duplo mandamento do amor a Yahvé e ao próximo, como está escrito em Mateus 22, 36, 39. Ame Yahvé, o seu Elohim, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, que é bem semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas o versículo logo a seguir, em Mateus 22 e 40, é simplesmente omitido, que diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso significa que a lei e os profetas estão penduradas, a palavra grega é kremanime, nestas 2 leis. Agora, imagine um mobile. Mobile é aquele enfeite que penduramos em cima do berço do bebê. Uma estrutura equilibrada, suspensa, solta.
Então, vamos comparar os mandamentos com esse mobile. Em cima, nesses 2 fios móveis, estão os 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. E pendurados nesses 2 mandamentos estão as leis e as declarações dos profetas. Porque toda a lei e os profetas dependem dela. Porque Yahvé detalhou, através de Moisés e dos profetas, como é amá-lo com todo o seu coração e com o próximo. Se Yahvé não tivesse nos dado conhecimento detalhado, não saberíamos o que ele quer dizer com esse amor. Não é sobre o que pensamos, o que ele poderia ter significado, mas como ele vê isso. Um exemplo prático, amar os outros como a si mesmo é um amplo aspecto. Entendemos que você compartilha tudo um com o outro, incluindo o cônjuge. Se Yahvé não tivesse especificado em suas instruções que isso é impossível, alguém poderia chegar à conclusão errada. Somente nosso Estado possui milhares de leis. E é impressionante que Yahvé tem apenas 613 ensinamentos para o seu reino, e cerca de metade dos ensinamentos são relacionados aos serviços no templo. E como o 3º templo ainda não existe, atualmente não é válido. E os 10 mandamentos, ou 10 palavras, são termos genéricos sob os quais todas as outras instruções podem ser classificadas. Sim, mas Paulo não disse que a lei não se aplica mais? Bom, para Paulo ficou muito claro o que ele queria dizer. A lei do pecado e da morte não se aplica mais a nós, mas às instruções individuais. Para entender isso, precisamos conhecer a definição do pecado. Pecado é ilegalidade. Em 1 João 3,4 diz: todo aquele que pecar também pratica a ilegalidade. E pecado é ilegalidade. Pecado é ilegalidade. Então, como podemos dizer que não estamos mais sob a lei? Não estamos mais sob a lei do pecado e da morte. Se agíssemos sem Torá, sem lei, teríamos que morrer, mas Yeshua morreu em nosso lugar. Yeshua introduz uma medida especial do que é o amor para ele. Em João 14:21, ele diz: quem tem meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Alguns de vocês devem conhecer o livro As 5 Linguagens do Amor. Algumas pessoas se sentem amadas quando recebem presentes, outras se vocês a ajudarem, e etc. E Yeshua se sente amado quando temos seus mandamentos e os guardamos. Yeshua nunca teve autoridade para abolir os mandamentos, então ele continua dizendo em João 14:21: mas quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. O Pai e ele são um. E agora, para concluir o episódio de hoje, gostaria de colocar essas declarações no contexto dos 5 livros de Moisés, a Torá. O povo dos israelitas foram salvos pela fé, manchando o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas. Também somos salvos pela fé, espalhando o sangue do cordeiro de Yeshua nas ombreiras das portas dos nossos corações. Depois disso, quando os israelitas estavam livres, foram levados ao Monte Sinai e receberam instruções de Yahvé para o seu reino. Somente agora, em liberdade, eles poderiam receber as instruções que não poderiam ter feito como prisioneiros no Egito. E é o mesmo para nós. Se somos salvos pela fé, não somos mais servos do pecado. Podemos manter a constituição do reino. Yahvé, por meio do seu profeta Oséias, no capítulo 8, versículo 3, diz: 10.000 vezes eu poderia escrever meus mandamentos para eles. Eles eram estranho para eles. Em hebraico, isso significa: escrevi grandes coisas da minha Torá para eles, mas eles os consideravam tzvua, estranhos. Tzvua significa estranho, mas também no sentido de uma mulher estranha, uma prostituta. Já é tempo de pararmos de pensar na Torá como algo estranho. É hora de se arrepender e ver a beleza da Torá, a constituição do seu reino. E quando reconhecermos isso, a Bíblia inteira resulta em uma única imagem onde tudo se encaixa maravilhosamente.